Mateus capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aí. Esse último pedido que nós lemos é o tópico do nosso estudo hoje. Esse é o quarto pedido que Jesus nos ensina nessa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus está nos ensinando a pedir por pão, mas Ele não está querendo dizer que nós devemos pedir apenas ou exclusivamente por pão. Quando nós olhamos para outros textos bíblicos, ou para todos os textos bíblicos em que a palavra pão é mencionada, nós vemos que essa palavra também tem um sentido de tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção da nossa vida física, do nosso corpo. Então, nesse sentido, pão inclui qualquer outro tipo de alimento, seja comida, bebida, inclui também roupas, um lugar para morar, saúde, enfim, tudo que nós precisamos para a manutenção da nossa vida física nesse mundo. No sentido mais amplo ainda, a gente vê a Bíblia usando a palavra pão no sentido do sustento, quer dizer, então, do dinheiro, do emprego, da plantação, do trabalho, tudo o que o fruto do trabalho. Então, como Deus disse a Adão, no suor do teu rosto comerás pão, todo o trabalho que nós temos, o salário que recebemos, tudo isso envolve, a palavra pão envolve tudo isso, eu quero dizer. Então, Jesus está nos ensinando a pedir para tudo que seja do nosso sustento financeiro, do nosso dinheiro, as nossas posses e qualquer bênção material. Esse é um pedido da oração que se refere às bênçãos materiais dessa vida, às bênçãos físicas deste mundo, ao contrário daquelas bênçãos que são espirituais, que são internas, relativas à salvação, ao reino de Deus, ao perdão dos pecados. Jesus está falando sobre bênçãos físicas, materiais e externas. Portanto, tenha esse sentido em mente quando a gente lê esse pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós estamos pedindo e devemos pedir por tudo isso e não, é claro, simplesmente por um pãozinho francês que a gente compra na padaria. Jesus nos incentiva a pedir por esse pão que é diário, ou é de cada dia, justamente porque essas nossas necessidades físicas, elas são diárias. Eu preciso comer todos os dias, eu preciso beber todos os dias, eu preciso de roupa todos os dias, são necessidades diárias, e Deus precisa me abençoar com elas todos os dias. Nada mais natural do que orar e pedir a Deus essas coisas todos os dias, já que eu preciso delas diariamente. Então, quando nós pedimos ao Deus Pai essas coisas, nós estamos reconhecendo que é Ele que dá essas coisas para nós. Afinal de contas, é por isso que a gente pede. Se a gente não precisasse que Ele desse para nós, nós não pediríamos. Então, ao mesmo tempo, deixar de pedir isso para o Pai é uma falha nesse reconhecimento de que é Ele que nos dá todas essas coisas. Então, mas o que quer dizer pedir pão diário? O que Jesus está nos ensinando a pedir? 3 coisas. Primeiro, nós pedimos a Deus para desfrutar das bênçãos materiais. Segundo, nós pedimos para Deus para usar essas bênçãos materiais de forma lícita, de forma correta, de forma santa, de forma que agrade a Deus. E que essas bênçãos sejam dadas para nós numa proporção que seja boa para nós, uma proporção para o nosso bem. Que Ele não nos dê nem de mais, nem de menos, mas uma proporção que vai ser bom para nós. Hoje a gente vai falar sobre a primeira dessas coisas. Jesus está nos ensinando a pedir para Deus, para desfrutarmos das bênçãos terrenas. E nós pedimos isso para Deus, então, em primeiro lugar, porque essas bênçãos não são direito nosso. Nós não merecemos, e é por isso que nós pedimos a Ele. Não é uma exigência, não é uma cobrança, mas é um pedido a Deus, porque nós não merecemos e não temos direito a isso. Então nós reconhecemos que por causa da culpa que herdamos de Adão, por causa do nosso próprio pecado, nós não temos nenhum direito a nenhuma bênção de Deus nesse mundo. Nós não temos o mínimo direito de exigir alguma coisa de Deus, e Ele não é obrigado, em sentido algum, em nos dar alguma coisa, seja
material ou espiritual. Se Deus resolvesse nos tratar com o rigor da justiça dele, ele poderia tirar todas essas bênçãos de nós. Comida, bebida, roupa, saúde, lugar para morar. Porque afinal de contas, Deus nos dá essas coisas mesmo sem nós merecermos. Então a chuva, a luz do sol, comida, vestes, moradia, tudo isso Deus poderia tirar de nós se Ele deixasse de ser misericordioso. E isso já aconteceu na história. Houve um momento da história, no dilúvio, em que Deus decidiu tratar a humanidade com justiça e não mais com tolerância. Então Deus escolheu uma família para si, a família de Noé, e destruiu todo o resto. Isso é um exemplo de Deus nos tratando a nós homens com justiça e não com misericórdia. E esses homens perderam tudo, foram destruídos. E é somente então pela graça e pela misericórdia de Deus que nós, mesmo sendo pecadores, continuamos a receber essas bênçãos materiais. Mesmo nós sendo maus e injustos, Deus faz o seu sol nascer sobre nós, Deus derrama chuva sobre nós, é isso que Jesus diz. Em segundo lugar, nós pedimos isso a Deus, é um pedido porque essas bênçãos não podem ser conquistadas por nós. Então a gente pede porque não é um direito, a gente pede porque não merece, e a gente pede também porque nós não conseguimos conquistar isso sozinhos. Nós precisamos reconhecer que nós, embora a gente possa se esforçar bastante, trabalhar duro, nós não somos independentes de Deus. Os bens que nós ajuntamos no decorrer da vida não são fruto da nossa força, do nosso poder, como se nós pudéssemos nos orgulhar dessas coisas. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito e de ter dado a terra prometida a eles, Ele alertou o povo dizendo o seguinte: guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que depois de teres comido e fartado, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, acabe se elevando o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Assim te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8, os versículos 11 a 14, depois do 17 e o 18. Então é loucura nós acharmos que conseguimos qualquer coisa à parte de Deus, ou independente de Deus. Todos os nossos esforços dependem da providência de Deus. Porque se o nosso coração bate, se os nossos pulmões funcionam e eu consigo respirar, se eu consigo pensar e tomar decisões, e assim meu sistema nervoso funciona, é porque Deus ativamente sustenta todas essas coisas. Se eu tenho um emprego, se eu tenho um patrão que me contratou, se eu tenho qualificação para esse emprego, se eu passei numa prova para ele, se eu tenho saúde para trabalhar, isso é providência de Deus. Porque afinal de contas, como diz Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo depende dele. E não é só na minha vida, toda a criação depende dele. Tudo mais na criação depende dele. Eu posso plantar, mas se Deus não der chuva e não der sol na medida correta, essa plantação não vai dar colheita. E se Deus ainda assim me der uma colheita abundante, mas também der uma colheita abundante para todos os fazendeiros, eu não vou conseguir enriquecer, porque aí o preço vai baixar. Se eu tiver uma oferta grande, a lei da oferta e da demanda diz que o preço vai baixar, e eu não vou ganhar muito dinheiro com isso. Então, uma das ilustrações mais marcantes para mim é o segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu já contei essa história para vocês em alguma ocasião, onde é narrado um episódio envolvendo o rei de Israel, o reino do norte, de Samaria, o capitão do exército do rei e o profeta Eliseu. Num tempo onde o rei da Síria tinha, com seu exército, cercado a cidade de Samaria, sitiado, essa é a palavra para quando um exército cerca a cidade. Ele tinha sitiado Samaria. A Bíblia diz que houve grande fome naquela cidade, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Isso é muito, muito dinheiro. O boi estava caro. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então eles estavam vendendo até cocô de pomba para comer, porque a fome era grande.
Então o preço das coisas dispararam, porque a comida acabou, o povo não tinha como sair da cidade porque tinha um exército do lado de fora. Então o profeta Eliseu anunciou a palavra do Senhor dizendo: amanhã a estas horas mais ou menos se venderão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, o que era muito barato, era pouco dinheiro para muita comida, e uma flor de farinha por 1 siclo na porta da cidade de Samaria. Então o capitão do rei, ele achou aquilo um absurdo e respondeu para o profeta: se o Senhor podia abrir janelas no céu, que um negócio desse não ia acontecer. Ele podia fazer chover comida, que não ia se vender comida tão barato assim. Então o profeta falou: você vai ver tudo isso com seus olhos, mas não vai comer dessa comida, porque você vai morrer. E aconteceu conforme a palavra do profeta, porque quando Deus expulsou os exércitos de forma milagrosa de madrugada, e no outro dia de manhã veio o anúncio de que os exércitos já tinham saído e que no acampamento deles em volta da cidade estava cheio de comida e cheio de dinheiro, o povo da cidade saiu numa muvuca, pegou toda aquela comida e voltou para a cidade vendendo essa comida na porta, para que todos pudessem comer. E era tanta gente, era uma multidão, que os guardas não conseguiam controlar. E esse capitão que riu da palavra do profeta acabou morrendo pisoteado, atropelado por uma carroça. Deus tem um controle absoluto e exaustivo sobre tudo que acontece. Deus controla o preço das coisas no supermercado, Deus controla a bolsa de valores, Deus controla os empregos, os trabalhos, e sobre o que nós temos para comer nos tempos de fartura, de vacas gordas, e o que nós não temos para comer no tempo das vacas magras. A maneira como Ele governa tudo é incompreensível e é inimaginável para nós. É para um Deus assim que a gente pode pedir que nos sustente. É para um Deus que controla e governa tudo que nós podemos pedir. Pai, me dá o pão que eu preciso para hoje. Ele controla tudo isso de forma muito bondosa, muito amorosa, generosa e cuidadora. Deus se preocupa conosco, seus filhos, e nós podemos confiar nele para suprir todas as nossas necessidades. A Ele nós podemos recorrer em oração. É um Deus desse que nós podemos pedir: Pai, me dá o pão que eu preciso para hoje. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a ter um coração assim, que confia e que depende dele para o cuidado do nosso corpo, para o sustento e para tudo mais que nós precisamos. Vamos orar.